Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Wari Talks. Meu nome é Márcio, eu trabalho com marketing aqui na Wari e eu serei o host do episódio de hoje. Basicamente, para quem não conhece o Wari Talks, é um podcast ao qual nós trazemos diversas referências no mercado tech para discutir um pouco com a gente sobre tecnologia, sobre inovação, sobre carreira. E hoje a nossa convidada do dia é a Bianca Reis. Ela é UX Writer na Livelo. Ela é pós-graduanda em UX Design, ela é mentora, ela é professora, escritora, já trabalhou com content designer, possui mais de 6 anos de experiência no mercado, ou seja, ela tem um know-how sensacional para agregar aqui para gente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda ao Ori Talks, Bianca. Muito obrigada, Márcio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Perfeito. Pessoal, você só comentando um pouquinho, né, sobre a Wari. A Wari é basicamente a melhor plataforma para aprender tecnologia no Brasil. Hoje a gente possui diversas trilhas de aprendizado. A gente oferece formações na área de dados, na área de gestão de produtos, na área de design, na área de programação. E nossos alunos eles têm acesso a aulas ao vivo, a aulas gravadas, com instrutores que são referência na área. Além de ter acesso também a mentorias tanto em inglês quanto português, com mentores que trabalhavam ou trabalham nas maiores empresas de tecnologia atualmente. E para quem estiver acompanhando esse episódio e tiver interesse, aqui abaixo vai ter um QR Code. E se você registrar sua candidatura, no momento que você conversar com o nosso especialista, apresente o cupomzinho do podcast de hoje, que seria o ARI15, para garantir 15% de desconto nos nossos cursos. Agora que acabou o momento merchan por aqui, Bianca, gostaria de começar perguntando um pouquinho sobre o início da sua jornada. Para muitos que não sabem, né? Porque o conceito de UX é um conceito relativamente novo no mercado. Eu queria saber o que faz o UX Writing, qual que é o principal objetivo de um UX Writing dentro de uma empresa, fazendo favor. Boa. Essa é a pergunta de lei. Eu sempre brinco que eu vou colocar num pôster e dar de presente, mas é super importante a gente começar com essa pergunta mesmo, porque entender a área, entender a função faz com que a gente consiga ter uma noção muito melhor das relações entre UX design, UX writing, enfim, a importância desse profissional. Então, basicamente, o UX writing, em tradução para português, significa escrita com experiência, com foco na experiência do usuário. E eu gosto muito de traduzir para português, porque às vezes a gente vê tantos nomes em inglês que a gente se confunde, né? Então eu gosto de Nem me começar fale. traduzindo. Então, escrita com foco na experiência do usuário. O que isso significa? Então, o que faz o profissional que trabalha com essa escrita? Ele basicamente escreve com foco em resolver problemas, em guiar essas pessoas em experiências, para que elas possam alcançar o objetivo delas e tenham uma experiência positiva. Então, não somente elas tenham sucesso, mas também tenham uma experiência positiva enquanto elas utilizam esses produtos e esses serviços, né? Então, desde o processo de pesquisa para entender um pouco mais sobre esse usuário, entender qual palavra utilizar, entender como é que essas informações elas vão ser posicionadas dentro de um produto. Enfim, tudo isso é trabalho do profissional que trabalha com UX Writing, que é o UX Writer. Então, eu gosto de lembrar que UX Writing não é somente texto, né? A gente trabalha dentro de uma especialidade. Então, nós somos especialistas dentro de UX. Então, pode parecer um pouco repetitivo, Uhum. mas muita gente esquece dessa relação. Então, às vezes, entende o profissional que trabalha nessa área somente como um redator, o que não há problema algum em ser um redator. Mas o que eu quero lembrar é que o Uhum. UX não está ali de enfeite na palavra, né? Então, existe um porquê, existe uma razão. Então, a razão está justamente nisso, né? A nossa profissão, o cerne dela, é justamente esse olhar para a experiência de alguém, e para isso a gente bebe ali de 1 milhão de técnicas para que a gente possa formatar essas experiências de uma maneira positiva. Não sei se eu me fiz clara, mas em Perfeito. resumo é basicamente Não. isso. Não, legal, muito interessante. E agora me chamou a atenção, talvez seja uma dúvida até meio ignorante minha, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com marketing de conteúdo,
Um UX Writer, ele necessariamente ele tem esse domínio com marketing de conteúdo, ou uma empresa ela pode ter os dois, pode ter alguém focado com a estratégia de conteúdo e alguém para essa parte de UX. Como que funciona isso dentro de uma organização? Essa é uma ótima pergunta. Marketing é uma área completamente diferente de UX, né? Então a Aham, gente trabalha em setores diferentes. Então, enquanto o profissional que trabalha, por exemplo, com marketing de conteúdo ou o copywriter, ele está ali trabalhando dentro de um setor de marketing com o objetivo de realmente escrever com foco em fazer uma conversão, né? Eu trabalhei com claro. marketing por muitos anos enfim, são estilos de escritas e de trabalho diferentes, de metodologias diferentes. Então, enquanto o copywriter, o profissional de marketing de conteúdo está trabalhando com esse objetivo, o UX Writer, ele trabalha ali dentro do setor de design com o objetivo de olhar realmente para o produto, para o serviço, com foco realmente em melhorar, né? Então, a gente não tem como premissa do nosso trabalho a conversão. Então, a conversão, a venda, ela não é o ponto mais importante do nosso trabalho. O ponto mais importante do nosso trabalho está Perfeito. realmente na experiência. Por isso que eu começo traduzindo. O que é UX Writing? Escrita com foco na experiência do usuário. Porque quando a gente repete isso, a gente consegue entender que, peraí, não. Então, a experiência da pessoa é muito mais importante do que qualquer outro aspecto, né? Com certeza. Inclusive, comentando com você, eu acho muito interessante isso, porque eu estou ingressando na área do marketing há poucos anos, né? Digamos assim, que eu estou por volta de 3, 4 anos trabalhando com marketing, e inclusive sou universitário ainda, e atuo como diretor de marketing em uma atlética universitária. E eu tenho que te dizer que esse é um dos maiores problemas que a gente tem, porque a gente pensa em tudo. Por exemplo, como que a gente vai fazer uma estratégia de conteúdo que vai chamar a atenção desse Uhum, público jovem? Como que a gente vai bolar um texto que vai chamar a atenção desse público jovem? Como que a gente vai criar uhum, toda uma interface que vai ser, tipo, amigável para as pessoas? Porque, justamente, a cada ano que passa, as interfaces mudam, a relação do usuário com as redes sociais muda, né? E acredito uhum, que se atualizar nisso é completamente difícil. Não uhum, sei, era muito diferente na época que você começou sua carreira? É algo que uhum. vai se atualizando constantemente? É interessante você falar sobre isso, porque eu tenho notado uma demanda de profissionais que trabalham com Aham, marketing, que não necessariamente eles querem migrar para UX Writing, mas eles querem sim, aprender essa habilidade. Eles querem entender como é que eles certo. podem formatar a escrita deles para que seja mais focada realmente nas pessoas, né, na necessidade delas. Aham, Então, é um público que eu atendo, inclusive, nos meus cursos, nas minhas mentorias, justamente por conta disso, tá? Porque é um desafio novo. Claro que, né, são tipos de trabalhos diferentes, metodologias diferentes, mas nada impede de um claro. profissional que Aham, trabalha com marketing querer aprender essa habilidade. É super possível, né? E aí, quando ele for, por exemplo, escrever uhum, os textos de e-mail, um texto para uma LP, enfim, independente do formato, ele colocar algumas das técnicas que ele aprendeu ali em prática. Isso é super viável. Quando eu trabalhei, né, você aham, perguntou se é uma coisa que eu notei quando eu trabalhei nessa área. Eu sou publicitária de formação, né? Então, me formei em claro. comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, nome grande. Então, eu atuei como publicitária em agência de publicidade, atuei em empresas no setor de marketing, enfim, até chegar à gerência do setor de marketing de uma empresa. E o meu olhar, ele era Legal. muito focado em conversão. Essa é a verdade, né? Eu não sei se é uma coisa que está mudando agora, mas o meu olhar, enquanto profissional Aham, de marketing, sempre foi focado em converter. Então, quando eu trabalhei em agência de publicidade, eu trabalhei ali naquele setor imobiliário, focado em captação de leads, aí a gente trabalhava com funil, aquela coisa toda. Funil, aham, aí, produto rico, como é que a gente vai usar isca? Naquela época a gente falava de isca, vamos falar de e-book como isca, para pegar a galera, e aí a gente passa e-mail para corretor, aquela coisa toda. aham. Então, era um outro universo muito mais focado em como é que a gente atrai, como é que a gente fisga essa galera, né? Do que realmente pensar, peraí, Claro.
são pessoas. O que essas pessoas querem? Como é que a gente Sim. gera valor para elas? Então, era muito mais pensado em como é que a gente atraía, fisgava, do que como a gente poderia gerar valor, né? Então, eu não sei se essa Aham. dinâmica mudou agora. Talvez, né, você está presenciando uma certa mudança nesse olhar. Mas faz Sim. sentido que Uhum. tenha que essa mudança esteja acontecendo, até por conta desse movimento que eu vejo no meu perfil de profissionais dessa área que querem aprender habilidade, sabe? Claro. Aham. A visão que eu tenho é que basicamente o marketing clássico ele tá acabando, né? Hoje, com essas novas estratégias de growth que a gente tem por aí, não é mais simplesmente aquilo de vou fazer um texto incrivelmente chamativo, um texto que seja apelativo e o marketing vai se resumir a isso, né? Hoje, eu acho bizarro, inclusive, essa habilidade de copy, porque eu não tenho, sabe? É algo que eu ainda tento desenvolver, mas que é algo que a gente percebe, né, que é fundamental, não só para isso que você comentou, da captação de leads, para as conversões, mas justamente para a identidade de uma marca, né? Eu acho que basicamente, né, acho que você concorda comigo. Se a empresa não tiver uma boa estratégia de copy, se ela não tiver essa relação verbal ou visual adequada, ela vai restringir, né? O público-alvo dela vai ser afetado, consequentemente vai ter baixa, né, na marca. Então acho que vem sendo muito fundamental mesmo. Sim, com certeza. Assim, é como eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam, ai, Bia, qual a diferença entre um copywriter e um UX writer? Existe um que é melhor que o Aham, outro? Não, não existe um que é melhor que o outro. Os dois são importantes e os dois cumprem funções importantes dentro de um negócio. Porque vender é claro. importante. Vender é importante, Sim. sempre será importante. Então, enquanto o profissional que atua dentro dessa área de UX Writing está muito mais focado na parte de dentro, né, de como melhorar o Aham. produto ali por dentro, o serviço ali por dentro, e entender as pessoas para fazer essas melhorias ali, o profissional que trabalha com copy está ali olhando para fora. Como é que eu posso vender isso ali para fora? Como é que eu posso trazer essas pessoas para que elas possam consumir esse produto que está, né, muito bom, porque tem um profissional de UX atuando ali. Então, é uma dinâmica onde cada área se complementa no final das Claro, contas. Então, não existe uma área melhor que a outra. Existem áreas atuando em conjunto, com só que é muito certeza. importante que a gente entenda a utilidade, a função Aham. de cada uma. E aí depende do que você quer para você, né? Se você por exemplo, já me aconteceu de eu estar ministrando um workshop e uma pessoa falar: ai, nossa, eu pensei que o X-Wiring era mais legal, o X-Wiring é muito chato. É uma coisa que aconteceu. E aí eu falei: que bom que você percebeu agora que você Aham. acha chato. Porque se você descobrisse isso depois de fazer uma migração, seria muito pior. Então, por que algumas pessoas acham a área chata? Porque o X-Wiring é uma Seria o maior área problema. Aham. muito estratégica. E o X-Writing é uma área muito focada em resolução, em gerar valor, em vamos pesquisar, vamos entender as pessoas, vamos entender como é que a gente consegue informar da maneira mais efetiva. Então, não é uma área que cabe a gente ficar trazendo muita tiradinha, muita coisa assim, muito joguinho de palavras, Claro. entende? Então, uma Uhum. pessoa que gosta de fazer um roteiro criativo de publicidade, talvez ela não goste tanto desse estilo de escrita que seja mais limpa, que seja mais focada na ação, que seja mais focada em guiar a pessoa para que ela possa utilizar, para que ela possa alcançar o objetivo. Então, são estilos de pessoas diferentes, né? Então, cabe a cada um olhar e entender o que faz mais sentido para si, sabe? Perfeito. Então, eu poderia dizer assim que um UX writer, ele é uma pessoa que ela vai estar mais tipo focada na navegação simples do usuário, digamos assim, no tipo a pessoa ela conhecer aquela interface bem desde o primeiro acesso, porque o conteúdo que o UX writer fez é excelente. Por exemplo. Sim, pode ser sim. Basicamente é isso, né? Essa palavra que você usou é muito legal, né? De simplificar, né? Então eu posso traduzir como simplificar,
Muito boa essa palavra. Aham, Faz super aham. sentido com o trabalho do UX Writer, né, da pessoa UX Writer. A gente atua muito com esse foco de simplificar. E isso que você falou, né, para que a pessoa entenda a interface, né, a Legal. gente chama de curva de aprendizado. Então, quando a gente consegue fazer um produto que seja Perfeito. funcional, escrever um texto que realmente faça com que a pessoa entenda e faça aquilo que ela precisa fazer, a gente está influenciando para que ela se esforce menos, né? Então a gente chama isso de esforço cognitivo. Então tem um esforço cognitivo menor, para que ela aprenda a utilizar aquele produto com maior facilidade. Então a curva de aprendizado dela vai ser maior, vai ser mais acelerada. Então tudo isso acaba, né, sendo impactado pelo trabalho desse profissional. Então acho que você fez um resumo legal. Perfeito. Que bom que eu captei bem a ideia. E eu dei uma olhada no seu currículo, vi que você começou como redatora. Como você chegou nesse mundo do UX Writing? Você já sabia sobre isso e procurou sobre? Isso foi te apresentado? Como? Boa, bora lá. Então, como eu falei, assim, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Então, comecei trabalhando com Perfeito. marketing e a minha vida toda eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei no setor de marketing, então sempre tive essa relação com o texto muito mais focada na estratégia, né? Então, dentro Com dessa área de certeza. inbound marketing, de captação de leads, de criação de produtos ricos, também ali naquela parte de anúncios patrocinados, então Google Ads, Facebook Ads. Então, eu sempre tive essa relação com o texto muito estratégica. Então, é uma coisa que sempre teve presente em toda a minha construção de carreira. E Perfeito. até que eu cheguei à gerência de marketing, né? Que foi um momento, assim, para mim, muito importante, que eu gerenciava 8 pessoas. Eu aprendi muito durante esse processo. Foi, assim, um momento que me trouxe muitas provações. E só que, assim, Imagino. eu não estava mais me sentindo tão contente atuando com marketing, né? Então foi um momento Certo. que eu olhei para mim e aí eu pensei, tá, como é que eu posso trabalhar de uma forma que eu use esse meu background de texto, de estratégia, porque eu sempre tive esse olhar estratégico junto. Nunca fui a Perfeito. pessoa que gostou de escrever roteiro de filme, de ter sacadinha publicitária. Eu nunca fui essa pessoa. Respeito muito esse trabalho, é um trabalho incrível, mas eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a chata mesmo, tá? Que gostava de olhar para estratégia, de olhar para texto enquanto ferramenta de resultados. Então, eu não queria mais atuar com marketing porque era algo que não estava mais me fazendo tão feliz, Fazendo mas eu sentido, né? queria Aham. fazer essa associação ainda, sabe, do texto com a estratégia. Foi aí que eu cheguei ao UX Writing. Perfeito, perfeito. Basicamente a fusão entre ser redatora, marketing e UX Writing. Aí foi aí que você se encontrou, né? Exato, né? Porque o UX Writing, ele vem muito com essa pegada de olhar para pessoas, né? E eu sentia Sim, muito essa sim. falta dentro do Uhum, marketing. Porque, assim, certo. eu só vim, por exemplo, fazer uma entrevista, fazer um teste com o usuário quando eu migrei para UX. Então, eu sentia essa falta de olhar um pouco mais para essa geração de valor, para olhar para pessoas, pensar nas necessidades delas. Então, eu estava sentindo essa falta de olhar para o produto também, porque é uma coisa que me vinha sempre à cabeça é, cara, não adianta eu trazer pessoas para utilizar esse aplicativo, para usar esse site, porque eu já trabalhava na parte de gerência de marketing, eu trabalhei dentro de um aplicativo, era uma empresa de tecnologia, e era uma coisa que me vinha muito à Legal. cabeça, não adianta eu estar aqui, eu estou aqui fazendo anúncio, gerenciando a galera para a gente bater meta de novos usuários, mas o que adianta essas pessoas chegarem nesse produto e não tá bom, e não tá funcionando? Então começou a me vir Claro. essas, Uhum. essas Os perguntinhas. Então, insights, né? Aham. exato. E aí eu não estava me sentindo mais completa dentro de marketing, e eu comecei a olhar, tá, peraí. Será que é isso? E aí eu cheguei ao UX, né? Só que sempre com essa pegada, né, de UX design, sempre de product designer. Então eu Aham. nunca vi ali UX writing. E quando eu, enfim, descobri essa função, aí foi amor à primeira vista. Aham. Perfeito. E uma dúvida, você acredita que, por exemplo, uma pessoa que está começando nessa área de UX Writer, ela necessariamente ela precisa ter um domínio sobre UX Design? É,
você acha que tipo isso necessariamente precisa andar um com o outro ou não necessariamente? Tá, é uma ótima pergunta. O que que acontece? UX Writing é uma especialidade dentro de UX. Aham. Então, Sim, UX Writing está aqui dentro. Então, a sim, gente também trabalha com UX, né? claro. Então, o que que basicamente é UX Design? É utilizar metodologias para que você possa melhorar a experiência do usuário, né? Então, utilizar essas metodologias com foco em resolver problemas dos usuários e melhorar a experiência deles. Então, a Claro. gente também trabalha com design. E essa é uma grande virada de chave, porque em marketing, Uhum. normalmente, a gente sempre vê o designer, né, o profissional de design, como a pessoa que faz arte. A gente tem essa visão. Sim, Ah, é a a pessoa que gente tem. faz arte para o Instagram, faz arte para postar. Só que quando a gente olha para UX, aqui no nosso universo de UX, o profissional que trabalha com design é o profissional que resolve problemas. Então, design está Perfeito. muito mais associado a uma área de resolução de problemas. Então, quando a gente fala do UX Writer, o UX Writer, ele também trabalha com UX Design, porque ele Claro. precisa aprender UX antes de tudo. Então, isso é, inclusive, você faz essa pergunta muito boa. Por quê? Porque muita Uhum. gente tem uma ideia assim, eu era copywriter, ou eu era redator publicitário, então eu tô pronta. Não tá, porque UX Writing não é só sobre texto. E por isso que eu comecei esse episódio falando, eu quero começar traduzindo. Escrita com foco na experiência do usuário. Com foco na experiência do usuário. UX Writing, UX, experiência do usuário. Então, existe o UX antes de tudo, não é só a escrita. E para você fazer esse foco, né, na experiência do usuário, não é só você falar assim, eu vou escrever um texto empático. Existe um Claro. milhão de metodologias, de ferramentas, de técnicas que você utiliza para que você possa favorecer essa experiência. Então é uma área difícil, porque além de você aprender as técnicas de escrita, você também precisa aprender sobre experiência do usuário. Então você também Claro. precisa aprender sobre metodologias, sobre resolução de problemas, sobre esse olhar para a experiência. Você também precisa ter uma noção, pelo menos básica, de pesquisa. Então, o profissional que resolve trabalhar como UX Writer precisa entender que ele vai ter que estudar muito. Não é só texto, sabe? Perfeito. Essa é, Aham. a pegadinha do negócio. Claro. Aham. Acho isso muito interessante porque eu, como leigo que trabalha apenas com marketing, às vezes a gente literalmente acaba pensando, né? Tipo, pô, esse meu texto tá empático, tá perfeito, tipo, pro usuário. Esse pop-up que eu criei aqui, expliquei bonitinho, tá com bom português, excelente. Todo mundo que vai clicar aqui vai entender, sabe? Só que realmente é bizarro, porque eu não sabia que tinha toda essa ciência por trás. Inclusive me leva à pergunta, tipo, eu sei que falar em métricas é algo muito travado, né? Mas, por exemplo, como que é uma análise de um UX writer? Que tipo de testes ele faz para tipo bater o olho naquele conteúdo e falar tipo, poxa, sei lá, um exemplo, né? Esse pop-up que eu produzi tá perfeito, essa interface tá linda para o usuário, tipo, tá simplificada, tá explicativa, tipo, como que eu tenho esse sentimento, essa noção? Ai, que pergunta maravilhosa. Eu amei essa pergunta. Existem várias formas, na verdade. Eu gosto de começar falando sobre as heurísticas, né? Então a gente tem Uhum, diretrizes que guiam o trabalho de UX Writing. Então a gente tem diretrizes universais, assim como em UX Design existem aí as heurísticas de Nielsen, existem outras também, mas essas são as principais, que guiam o trabalho ali do UX Designer. E em UX Writing a gente tem heurísticas próprias também. Então, certo. primeiro, ter consciência dessas heurísticas. Então, vou falar sobre algumas aqui bem brevemente, né? Porque senão a gente Fica à vai vontade. vou ficar até amanhã aqui falando, mas e eu falo demais, então, por favor, me pare, porque eu falo Não, fica muito. à vontade, Bianca. Pode ficar à vontade. Mas a gente tem algumas heurísticas, como, por exemplo, a clareza, a utilidade, Aham, a concisão, a universalidade. Então, são algumas das heurísticas que guiam o nosso trabalho. Para além dessas heurísticas, e aí entra a pegadinha, a gente também tem
as técnicas específicas de escrita para interface e para chatbot, que são dois universos distintos. Eu já trabalhei com os dois, tanto com chatbot e hoje eu trabalho com interface, que é o meu xodó, que é o que eu gosto muito. Claro. Então, quando a gente fala de interface, né, assim, tentando traduzir, basicamente ali um layout de um aplicativo, de um site, né, tentando traduzir aqui um pouco, existem técnicas específicas de escrita para você trazer para um modal, para você trazer para uma tela vazia, para você trazer para um botão. Botão mesmo é um universo à parte. Sim, Então, imagino. existem a quantidade de caracteres daquele botão, existe o verbo que você vai utilizar, existe o momento da jornada que aquele botão vai aparecer. Então, em que momento aquele botão vai aparecer? De onde o usuário veio e para onde ele vai ao clicar nesse botão. Então, tudo isso você precisa levar em consideração na escolha da palavra que você vai fazer para colocar nele. Então, não é só colocar um saiba mais ou um clique aqui em caixa alta e pronto, temos um botão. Não é assim que funciona. Então, existem também técnicas específicas para a escrita de um título. Então, o título ele é Legal. primordial numa experiência, porque usuários, normalmente, eles ignoram o restante do texto, eles tendem a ler mais o título. Então, se você não sabe escrever esse título de uma maneira que faça com que aquele usuário tenha a informação mais importante de cara, você perdeu, entendeu? Então, o usuário vai ignorar, vai fechar, não vai fazer o que ele precisa fazer, não vai ter sucesso naquela experiência e às vezes você não sabe nem o porquê. Então, tudo isso por conta de um título ou de um botão. Então, são várias técnicas específicas dentro desse universo de interface. Também existem técnicas para você escrever páginas de site, por exemplo, a estruturação da hierarquia. Hierarquia da informação é Uhum. uma coisa muito importante dentro da nossa área. Então, como é que a gente vai estruturar a posição do texto? Então, o que é mais importante? O que é menos importante? E aí, quando eu faço essa pergunta de importância, aí a gente vem para, peraí, não é importante para mim, é importante para o outro. E aí, como é que a gente vai Sim, falar sobre o que é importante para o outro? Falando com o outro, entendendo o outro. E aí que entra a questão das pesquisas, aí que entra as claro. entrevistas, aí que entra você sentar com o teu usuário e você entender como é que ele fala, você entender quais são as principais dúvidas, as principais angústias, as principais motivações que ele tem. Então, tudo isso você Massa. precisa entender para que você possa Uhum. usar as palavras corretas e posicionar o texto de uma forma que faça sentido, sempre priorizando a informação que é mais importante para ele. Então, se, por Uhum. exemplo, numa jornada, num caminho que aquele usuário percorre para chegar em algum lugar, você não deixa claro, e clareza é uma das nossas premissas, você não deixa claro aquilo que ele precisa saber e você não enfatiza aquilo que é importante que ele saiba, aí você não vai ter Aham. sucesso nessa experiência. Só que para você alcançar essa clareza, você entende que existem várias técnicas agora? Então, Com existe você certeza, sentar com com ele, certeza. existe você saber a técnica por trás da escrita daquele elemento, existe 1 milhão de coisas envoltas em você entregar uma jornada, em você entregar uma tela, sabe? Então, essa é a sacada da coisa. Me fiz clara? Se fez completamente. E agora eu fiquei curioso, tipo assim, numa rotina de uma empresa que, por exemplo, ela está introduzindo esse setor de UX Writing. Tipo assim, como que eles iniciam esse trabalho? Eles vão iniciar com base nisso, de, por exemplo, vamos começar a fazer pesquisas para registrar qual que é o comportamento, qual que é o sentimento do nosso usuário. A gente faz testes de interface. Porque assim, eu tô pensando numa organização que tá crua nisso, sabe? Tipo, literalmente, Bianca chegou para revolucionar e eu queria saber, tipo, como que a Bianca começaria isso? Como que funciona? Então, quando a gente fala de UX, é um trabalho muito coletivo. Não tem para onde Uhum, correr. Então, não certo. existe, por exemplo, o UX Writer atuando sozinho. Entendi. Existe o Uhum, UX Designer atuando sozinho. Na existe. realidade de hoje. Existe, sabe por quê? Porque as empresas fazem uma coisa que assim, eles colocam o UX designer, o product designer para fazer tudo. Então, para Uhum, fazer desde o momento ali da pesquisa, do mapeamento de solução, até o momento de escrita e de desenho da tela.
Então, essa é uma realidade que acontece. Inclusive, eu atendo UX designers que querem aprender a escrever, justamente porque é uma das Estão funções que nessa eles situação, desempenham. né? Uhum. Porque Aham. às vezes a empresa é uma empresa pequena ou é uma empresa que realmente não quer investir num time de UX Writing porque tem essa ideia de que é um trabalho que qualquer um pode fazer, que é um trabalho Sim. fácil de ser feito, e aí coloca ali um profissional para fazer tudo, né? Então existe essa Uhum. triste realidade. Mas falando de uma realidade positiva e ideal, que é a realidade que eu vivo hoje, por exemplo, onde a gente tem um time de UX Writing, a gente tem um time de UX Researcher, a gente tem um time de Product Designers, então a gente tem ali Legal. time de pesquisa, time de UX Writing, então tem uns times trabalhando em conjunto, né, com o mesmo propósito, que é resolver problemas e melhorar a experiência do usuário. Então, Perfeito. falando nesse cenário ideal, basicamente é um processo, né? Então, chegou, por exemplo, um trabalho, né, para a gente fazer, seja uma página, uma tela, uma jornada, a gente sempre vai começar com o processo de investigação. Né? Então, esse Perfeito. processo investigativo, a gente vai beber de diversas técnicas. Né? Então, existem várias metodologias em design que a gente pode utilizar, algumas mais rápidas, mais enxutas, outras mais aprofundadas, que levam mais tempo. Então, tudo vai depender do tamanho, da proporção, do prazo que a gente tem. Mas, basicamente, Hum. nesse processo de investigação, aí a gente pode beber, por exemplo, de pesquisas já prontas, a gente pode, por exemplo, marcar uma sessão de entrevistas com um determinado perfil de usuários para conseguir entendê-los, né, entender as dores, as dificuldades em relação àquele produto que a gente vai trabalhar, em relação àquele conteúdo, aquela página, aquela solução, enfim, depende do que a gente está falando aqui. Então, nesse processo investigativo, a gente vai investigar, a gente vai compreender, a gente vai mapear. A partir desse mapeamento que a gente vai começar a pensar em soluções que vão envolver não somente o conteúdo, mas também soluções de comportamento. Muitas Uhum. vezes a gente vai mexer ali naquela jornada, na ordem, na forma como aquela interface se comporta. Então, é um trabalho onde eu e o UX designer, né, o UX writer e o UX designer estão atuando juntos. Aham. Não existe eu atuar Legal. sozinha, não existe o UX designer atuar sozinho. E esse é um erro muito comum também. Tá, então o que acontece? Algumas vezes a gente tem ali o UX designer faz todo o processo sozinho, porque não entende o Sim. profissional de UX writing como um profissional de UX. Então ele faz todo o processo sozinho e ele chega no final com a tela pronta, com um texto pronto para o UX writer revisar. Só que a gente não é revisor de texto. Entendeu? A Não, gente tem que pode, participar da obviamente, criação, né? revisar. Exato, a gente precisa participar do Aham. todo, porque se a gente não está lá na Claro. ponta, entendendo qual é o problema, mapeando solução, entendendo o usuário e tudo mais, se a gente não está lá na ponta, a gente não consegue entregar de uma maneira que faça realmente sentido, que tenha relação com o objetivo daquele trabalho. Então, por isso que eu falo, é um trabalho coletivo. Por isso, por exemplo, a gente Claro. também precisa envolver o pesquisador desde o início. Não adianta chegar com a tela pronta e falar: ah, olha, eu queria descobrir isso daqui. Não, tem que envolver o pesquisador no início para que ele possa Claro. formatar pesquisas, né, que nos auxiliem nesse processo de descoberta, de investigação. Então, é um trabalho muito coletivo, sabe? Aham. E eu gosto disso. Acho que esse é o Que charme do massa. negócio. Que massa. E em quantas pessoas você trabalha hoje na sua equipe? Tipo, tem quantas UX writers trabalhando com você hoje? Quantos UX design? Boa. Nós estamos em 5 e uma liderança, Legal. né? Legal. Então, e é um time pequeno. Então, Uhum. eu atuo em mais de uma squad, né, para conseguir dar conta. Certo. E de product designers a gente tem muito mais. Assim, acho que a gente está entre Uhum. quantos? 25. Você vê que a proporção, né, é completamente diferente. É uma proporção Sim, sim, muito completamente maior. diferente. Aham. Exato. E é uma coisa comum, tá? Isso acontece de Tá, ser entendi. mais product designers do que o UX writers, aí o UX writer acaba sendo cross, acaba atendendo mais de uma squad. Essa é uma realidade muito comum. Mas eu ainda sou muito grata de ter uma equipe inteira de UX Claro. writing, mais uma liderança, porque auxilia muito. E é um trabalho muito interessante, porque lá na Livelo, quando eu cheguei, nós somos a primeira equipe de UX writing da empresa. Que Então, show.
Então, os product designers nunca tinham trabalhado com o UX Writer. Então, foi um processo muito de explicar como era a nossa atuação e de criar uma metodologia de trabalho conjunta, de mostrar Claro. onde a gente se insere. E assim, é um trabalho realmente delicado, porque aquele profissional ele passa a entender que ele não vai mais tomar as decisões sozinho, que ele agora não é mais um lobo solitário, né, digamos assim. Então, ele tem agora alguém para tomar essas decisões em conjunto. E isso é muito positivo, mas querendo ou não, é um processo de adaptação. Eu sou muito feliz porque esse processo foi muito fácil, muito simples lá. Então, rapidamente a gente conseguiu criar uma dinâmica que fizesse sentido entre os times. E isso deu muito certo, Perfeito. porque depois que os product designers entenderam o nosso papel, eles passaram a amar, porque, né? Agora eles podem se concentrar em menos atividades. Muito Com melhor. certeza. E você está facilitando o trabalho deles, né? Literalmente. Participar de Com todo esse processo criativo com mais pessoas. Uma focada mais na interface do usuário, outra focada no design. E, obviamente, o resultado vai ser muito melhor, né? Com certeza. E é uma coisa também que eu falo muito para os UX Writers, porque não Aham. adianta a gente chegar e falar assim, ai, porque eu quero que a empresa nos valorize, porque eu quero que os product designers nos valorizem. Beleza, perfeito. Mas o Uhum. que você está fazendo para ganhar essa valorização? Porque se você chega, por Claro. exemplo, num processo, fica calada, não propõe, não é participativa, não se mostra engajada no todo, só aparece para escrever e tchau, não mostra o porquê das suas decisões de escrita, não se mostra enquanto uma profissional estratégica, não se mostra enquanto alguém que entende de UX, não adianta, você não vai conseguir esse respeito e essa participação. Querendo ou não, o UX Writing é uma área nova. E a gente Claro. precisa conquistar esse espaço. E a gente só vai conquistar esse espaço quando a gente falar a língua deles no mesmo nível. Então, vai estudar UX também. Vai entender de heurística, vai entender como é que uma jornada funciona, vai entender de psicologia, vai entender realmente sobre termos, sobre metodologias também de design, porque dessa maneira você consegue realmente ganhar respeito sobre o seu trabalho, porque aquele profissional vai te Claro. notar de uma maneira diferente. Ah, peraí. Então, quer dizer que ela não é só uma redatorazinha que vai chegar aqui e revisar a minha tela no final. Não, ela é uma profissional que entende de experiência, que está aqui para somar num processo, que está aqui para participar do todo e não só chegar no final e escrever qualquer textinho e pronto. Entende? Entendo. Não, com certeza. É, o portfólio por trás, eu imagino que seja fundamental, né? Hum. Questões polêmicas. Portfólio. Portfólio. Está aí o mal, o Ah, terror dos profissionais de UX Writing. Eu acho que de todo profissional, o que, que acontece que as pessoas têm tanto medo de criar um portfólio, gente? Em UX Writing, isso é uma coisa muito difícil, porque assim, as pessoas ficam, o que, que eu vou colocar num portfólio de UX Writing? Pelo amor de Deus. E faz sentido existir esse receio, porque muita gente que quer migrar não sabe nem abrir um Figma, não sabe nem abrir um software. sim, eu Então, não imagino. sabe fazer uma tela, não sabe mostrar o trabalho final, e aí fica. O que é que eu mostro no portfólio? E aí, por isso que eu gosto de começar sempre falando que entender o que o profissional faz, entender a área é primordial. Então, o que o profissional de UX Writing faz? É um processo, ele gera valor. Toda aquela coisa que a gente estava conversando. Então, quando você entende que é um processo, que não é só um texto, você começa a entender um pouco melhor o que você vai entregar no teu portfólio. O seu Claro. portfólio vai ser nada mais do que um espaço onde você vai, obviamente, se apresentar, falar da sua trajetória, mostrar as suas principais habilidades, sejam elas Uhum. comportamentais e técnicas, mas também vai ser um lugar onde você vai colocar os seus principais cases. E tá tudo bem se você só tiver um case, se você tá migrando, se você nunca Sim. trabalhou nessa profissão e você tem um case fictício, por exemplo, coloca, né? Eu sempre falo Uhum. que portfólio, né? O primeiro portfólio, o primeiro case, não é para ser perfeito, é para ser o primeiro, é para ser um começo. Sim, Então com certeza. coloca o que você tem. E eu brinco assim, gente, o primeiro case vai sair ruim pra caramba. Você vai tacar fogo depois, mas não importa, é para sair, é para perder o medo, é para você olhar pronto, entendeu?
Você acha que o meu Sim, primeiro case está no meu portfólio? Óbvio que não. Não tá, porque é o primeiro, minha gente. Se o seu você start, né? exato. Se daqui a um ano você olha para o seu primeiro case, 1, 2, 3 anos, você olha para o seu primeiro case e você não vê nada que você mudaria, ou você é um prodígio, ou você realmente, assim, fez aquele case, ou você não estudou nada. Então, gente, é natural que você veja possíveis mudanças no futuro do seu primeiro case. Isso é ótimo, significa que você está estudando, amadurecendo e Claro. evoluindo. Então, Uhum. esse case que esse profissional vai colocar ali, ele vai mostrar justamente esse processo. Então, isso é uma coisa que é um erro muito comum. As pessoas, elas falam assim, legal, então ter um portfólio de UX Writing é importante. Aí elas fazem assim, elas colocam um texto no portfólio, só o texto. Aí elas postam assim no LinkedIn, olha, gente, o meu desafio de UX Writing. Aí é um texto solto. Aí eu fico, tá, cadê? Cadê a defesa? Cadê o processo? Como é que você chegou nesse texto? Entendeu? Fala pra Aham. mim, me explica. Isso é uma coisa que eu puxo muito o pé dos meus mentorados. Gente, processo, defesa, construção. Isso é essencial não só para você entrar na área, mas também para você conseguir se manter no mercado enquanto um profissional de respeito, né? Porque um profissional que sabe falar, sabe defender o seu próprio trabalho, o seu próprio processo, ele é muito mais respeitado e incluído, entende? Claro. Então, um Com profissional que certeza. chega assim, fala: olha, eu adotei esse caminho, eu escrevi essa palavra, eu posicionei dessa maneira, eu construí essa estratégia por conta disso, 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 por conta desse dado, por conta dessa pesquisa. Esse profissional, ele é um profissional que vai ser visto contra os olhos. E é um profissional que Sim. falta. Então, mas aí a Uhum. pessoa que está ouvindo a gente agora, que está começando, pode pensar assim: mas eu não tenho dados, eu não tenho usuário. Claro, mas lembra que a gente tem também as heurísticas que eu falei aqui nesse episódio. Lembra que eu falei também das técnicas específicas de escrita. Então, existem essas outras coisas que você pode beber, que você pode utilizar no seu processo de defesa. Então, não é desculpa. Claro. Não, perfeito, concordo. Nossa, eu confesso, viu? Eu tenho que te dizer que, para mim, criar um portfólio também foi uma grande dificuldade. Porque justamente é aquilo, quando você está em início de carreira, você fica pensando, o que que eu vou apresentar aqui que vai ser plausível para alguém olhar e falar, caraca, o Márcio realmente sabe fazer o trabalho dele. Ou, nossa, o Márcio realmente, ele não simplesmente produziu isso, ele agregou Uhum. valor, ele agregou o conhecimento dele a isso que ele produziu, sabe? Então, eu posso te dizer que para mim também é uma grande dificuldade, viu? Esse é um ponto bem, bem difícil Uhum. mesmo. Mas é justamente essa quantidade de questionamentos, né? De, ai meu Sim, Deus, como é que eu uhum. posso mostrar que eu agrego valor e isso e aquilo? Aí você pensa tanto que você não faz. É Então, verdade, por isso isso é que eu sempre verdade. repito, é para ser um começo, é para ser o primeiro. Sabe? Depois exclui, se você não se sente Claro. confortável, Uhum, atualiza com novos, mas é muito importante que a gente tenha um portfólio, não só quem quer migrar, mas quem já trabalha na uhum, área, porque a gente precisa ter esse registro do nosso trabalho e, querendo ou não, é uma forma realmente da gente conseguir mostrar nossa capacidade técnica. Não tem, claro. não adianta só você falar bem, você precisa mostrar, né? Então, é uma coisa que eu falo bastante. Inclusive, eu tenho, né? Um dos meus livros é sobre isso. Foi o meu primeiro, que vai fazer aniversário agora. É sobre portfólio. Eu comecei fazendo produto de educação sobre portfólio, Que porque no meu legal. primeiro mês que eu decidi migrar, eu criei o meu. E eu Aham, venho evoluindo o meu portfólio desde que eu comecei na área. Desde que eu comecei na área, não. Desde que eu decidi migrar. Então, certo. as pessoas sempre me perguntavam: nossa, seu portfólio é tão interessante, como é que você fez? Ai, nossa, eu queria entender como é que eu posso montar o meu. Eu falei: quer saber de uma? Eu vou montar esse material. E aí foi o meu guia, que se chama Seu Primeiro Portfólio de UXWire em 10 Dias. Nome enorme e descritivo. Mas essa é a entrega, entendeu? Sim, exatamente. Bem UX Writer, né? E Sim. que legal. Você tocou nesse assunto, era algo que eu ia tocar com você, que eu vi que você é autora de 2 livros. Esse outro livro seria sobre o que também? Tem esse sobre portfólio, que eu ia te perguntar o que te motivou a escrever, só que você já deu meio que uma, uma boa explicada. E o outro Sim. seria sobre o quê?
Manual de Textos UX para o Dia a Dia. Também grande o nome, né? Legal. Também é grande, mas gostei que é bem autoexplicativo. E o E, que, sim, o e que o me que te motivou, motivou, né? tipo, iniciar isso? Isso. Então, o primeiro, né, que foi o guia de portfólio, foi justamente essa questão, essa dúvida, né, essa dificuldade. Aham. E o segundo, que é o manual de textos, foi justamente essa ideia distorcida de que escrever textos de experiência é somente sentar e Uhum. escrever. É somente, ó, eu escrevo bem e acabou, e o pássaro voou e pronto, sabe a inspiração? Não é isso, gente. Existe um processo, existem técnicas. E para além disso, quando eu estava migrando, eu tive muita dificuldade com esse ponto, tá? Porque Tá. eu não conseguia encontrar. A gente tinha poucas obras na época, a gente tinha poucos materiais na internet, poucos cursos, tinha pouco tudo. Então eu tinha muita dificuldade de conseguir encontrar um material que reunisse técnicas específicas de escrita para cada elemento. Então, Claro. quais são as técnicas específicas para escrever um modal? Quais são as técnicas específicas para escrever um empty state, um título, para escrever uma página, para, sabe? Então eu fui tentando ali encontrar, né, quando eu estava no processo de migração, por meio de artigos soltos, por meio da prática. Então foi um processo muito difícil. Então às vezes eu parava para escrever e eu ficava tipo, gente, tem dois botões, eu preciso escrever dois botões. Eu não sabia nem que era um botão principal, um botão secundário, quais técnicas eu tinha que colocar em cada um. Aí eu ficava perdida. E aí eu começava a pesquisar e achava coisas soltas. Então, a minha segunda inspiração veio nisso. E o termo Legal. manual é porque eu queria que ele fosse útil como um manual. Sabe quando a gente compra um produto e vem um manual? Então, essa era a Claro. ideia. A ideia era que ele fosse nessa pegada de tá aqui o seu manual de instruções, sabe? Então, ele é um manual de consulta. Ele é um material que tem 227 páginas. Foi um processo para conseguir realmente reunir todas essas técnicas específicas para cada componente. E é um material, ele é muito prático, então ele traz essa questão de tanto uma questão visual com essas técnicas em formato de lista, exemplo do que fazer, do que não fazer. Então, eu queria muito essa ideia do manual, justamente para Legal. auxiliar não Uhum. somente profissionais que trabalham na área, mas profissionais que querem migrar, profissionais de UX design, que têm que escrever também. Uhum. Então, essa foi a Com minha segunda certeza. motivação, sabe? Legal, perfeito. E em que ano que você escreveu esses dois livros? Ano passado. Ano Ano passado, passado? Aham. exato. Em maio foi o do portfólio, que vai fazer Legal, aniversário agora de um ano. Eu falo como se fosse uma legal. criança, né? Ai, não vai fazer aniversário, fazer o bolo. Mas é porque é uma criança, para mim é um negócio, assim, é um filho, porque a gente coloca tanto carinho, tanto cuidado, tanto e assim, eu realmente utilizo um processo de UX para fazer os meus produtos, tá? Então, eu rodo Uhum. pesquisa. Esse material de portfólio, eu contei com 400 respostas, e aí eu analisei, eu categorizei as Caraca. respostas, eu entendi o que as pessoas tinham mais dúvidas, mais dificuldades, eu fiz um mapeamento por cores, foi um processo. Não foi só um material que eu falei assim, agora eu vou escrever um guia de portfólio. Não, eu fiz realmente um estudo para entender Sim, como é que eu poderia fazer uma coisa que gerasse valor para essas pessoas, porque por mais que eu já tivesse migrado, o meu momento era outro. Então, claro. tinham dúvidas que nem eu lembrava que eu tive, sabe? Sei, Então, sei. foi um processo bem legal. Então, esse foi em maio. O segundo foi em setembro, que foi o manual. Aham. E o terceiro, que foi o meu novo guia, foi agora em fevereiro, que foi o 15 Ah, que passos massa. para começar Aham. em UX Wiring. Também muito grande o nome. Você já vê que é uma característica dos meus produtos, eles são enormes. E aí é engraçado, porque eu fico tentando abreviar, falar, não, tem o manual, tem o guia 15, tem o guia Aham. de portfólio, Aham. porque se a gente for falar o nome todo, a gente para no nome do produto. Eu nunca fui a Não, mas pessoa é boa de característica da name, tá? escritora. Acha, pô. É a característica da escritora. Tá tudo bem isso. Perfeito. E aí, esse guia que eu fiz agora em fevereiro,
É um Aham, material que ele vem com a premissa de colocar ordem na casa. certo. Porque eu senti essa necessidade de voltar para o básico, porque às vezes a pessoa ela não sabe por onde começar, ela não tem uma ordem lógica para fazer o que ela precisa fazer para de fato começar na área. Então eu falei, eu acho que está Sim, na hora de eu criar um produto assim, de eu criar um material que realmente dê esse caminho. Então essa foi a perfeito. premissa do guia. Mas eu vou te dizer que o meu best de todos, assim, o que eu mais vendi, o que eu mais vendo é o de Aham, portfólio. aham. Não tem É o pra de onde correr. portfólio? É um de Ah, não portfólio. tem. É a dificuldade do pessoal mesmo, né? Não adianta. É a dor do pessoal. O manual, ele também é bem queridinho, mas o de Aham, portfólio, e assim, eu vendi esse de portfólio para UX designer também. E eu ficava, gente, mas é que um guia legal. focado em UX writing. Mas o pessoal queria saber o processo que eu estava usando para poder criar o portfólio. Então, é uma dor, Uhum. né? É uma dor de todo mundo essa questão do portfólio. Mas que legal. Poderia dizer que, tipo assim, pelo que eu compreendi que você comentou, atualmente a gente ainda tem uma literatura bem escassa, né? Então, meio que você está fazendo esse papel de desenvolver essa literatura e facilitar o acesso ao conteúdo para o pessoal ter de uma forma simplificada como iniciar, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. E Que massa isso. aqui no Brasil, né, quando a gente fala de autoras mulheres, em Aham. UX Writing, não tem. Não tem. Não. Nossa, que doido A isso. Você é gente tem literalmente o, pioneira, né? a gente tem o Bruno Aham. Rodrigues, que é, Certo. assim, precursor da área aqui no Brasil, inclusive uma das minhas primeiras inspirações, é que ele é autor do Em Busca de Boas Práticas de UX Writing. A gente tem o Charley, que não me vem agora o nome do livro dele, mas que também é uma referência. Que A legal. gente tem mais outro livro também. Ah, é porque é difícil lembrar todos os nomes de pessoas e de Ah, livros. imagino. Mas a Aham. gente tem 3 ou 4 pessoas, mas todos homens, né? Então é uma coisa que, Uhum. inclusive, eu gosto bastante de trazer literatura, de trazer obras, e inclusive eu tenho vontade de fazer os materiais impressos, né? Porque até então são todos digitais. Então eu tenho vontade de Certo. fazer impressos também, porque eu gosto de ter essa parte do livro, da Do físico, literatura, né? do físico também é Aham. bem interessante, e a galera me cobra muito isso. A galera mesmo imprime, a galera pergunta para mim, ai, quais são as configurações que eu quero imprimir? Eu sempre recebo Que foto do legal. pessoal, vai na gráfica, imprime para poder estudar, porque como tem esse Aham. formato de exercícios, de ser uma coisa prática, o pessoal gosta de imprimir para ficar Ah, fazendo. gosto. Então é bem Gosta, legal, gosta. sabe? Então eu tenho essa vontade de Aham. também fazer físico. Mas assim, Márcio, eu quero fazer tudo, né? Aí eu quero fazer Perfeito, masterclass, eu Bianca. quero fazer livro, eu quero dar Aham. aula, eu quero fazer tudo. E aí eu sou só uma, né? É difícil. Não, mas o céu é o limite e é isso. Bola pra frente que a Pois gente é. consegue. Aham. Perfeito. Muito legal, Bianca. E já engatando num tema que é de curiosidade meu, mas tipo assim, quais que são as perspectivas para o futuro do UX Writing? Imagino que seja uma área de vanguarda que está num crescimento exponencial, que vão surgir muito mais conteúdo sobre UX Writing. Inclusive, você está desbravando isso aqui no Brasil como uma mulher, isso é sensacional. Como você vê essa perspectiva para os próximos anos? Olha, assim, eu acredito que existem alguns pontos chaves, sim, que fazem parte desse futuro. É, Aham, mas como eu vejo a área numa posição cada vez mais estratégica. Isso é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla. Eu uhum, vejo cada vez mais esse olhar também para negócio, esse olhar também para processo. Eu vejo a necessidade de entender sobre articulação, sobre como articular suas ideias, né? Ou seja, explicar, apresentar as suas próprias ideias, o seu próprio claro. processo, que é uma coisa que já se fala em design, inclusive a gente tem o livro Articulando Decisões de Design, mas que não se fala muito em UX Writing especificamente. E é uma coisa que eu Uhum, vejo como uma tendência, como uma necessidade.
não somente no meu dia a dia, mas também é algo que eu recebo bastante, sabe? Ai, nossa, eu tô sendo cobrada sobre isso, ou eu tô começando a sentir essa necessidade. Então, é algo que é Certo. natural realmente surgir no mercado, justamente por conta de todos aqueles pontos, né, que a gente estava conversando sobre o Sim. posicionamento do Uhum. profissional, enfim. Também, acessibilidade, que não é futuro, é necessário agora, né? A gente vem falando de Com acessibilidade há certeza. muito tempo. Inclusive, quando Aham. eu comecei dentro do LinkedIn, né, a criar conteúdo, foi falando sobre acessibilidade, que é um tema que é muito importante, linguagem acessível. Então, você entender técnicas de escrita ali para pessoas que usam leitor de tela, para pessoas neurodivergentes, enfim. Então, tudo isso é muito importante. E eu falo que é futuro porque eu acho que ainda não recebeu a devida atenção, a devida importância. Então, Concordo. mas Uhum. assim, deve ser aplicado desde agora, né? Então, assim, esse olhar também para métricas, né, para resultados, para como metrificar o resultado e o impacto daquele conteúdo, daquele texto na Aham. experiência, né, no negócio. Então, tudo isso eu acho que é realmente uma tendência para esse profissional, tá? Porque, assim, o que aconteceu? A gente vem de um cenário onde muita gente migrou nos últimos tempos, Uhum. a pandemia, querendo ou não, intensificou muito essa profissão. É, as empresas abriram muitas vagas na época de pandemia ali para UX designers e também para UX writers, tá? Então existe um boom de vagas Tá. para todo mundo. A gente viu esse boom acontecer na área Com de tecnologia certeza. e Sim. design. E Aham. então muita gente migrou. Mas o que aconteceu é que hoje eu vejo que as pessoas estão fazendo esse resgate de eu migrei, mas quais skills me faltam? O que eu estou fazendo no Certo. final das contas? Então aí vem essa tendência de realmente se olhar enquanto um profissional que é mais do que um redator, que é mais do que alguém Uhum. que só entrega um texto, mas é alguém que faz um processo, que tem toda uma estratégia por trás. Então eu entendo o caminho, né, a tendência da profissão muito nesse conjunto de coisas, sabe? Sei. Aham. Não, compreendo. E você tocou num assunto que eu achei muito interessante, que inclusive eu não tinha pensado sobre, mas essas estratégias de UX Writing para PCDs, para pessoas que têm algum fator cognitivo, seja o que for, para ter essa visualização da interface do usuário. E eu não sei, eu imagino que poucas empresas ainda aplicam, ainda têm essa visão, mas eu imagino que é algo que esteja crescendo, não na forma quanto é necessário, né, mas está crescendo. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, tipo, como que é essa estratégia para desenvolver essa nova interface? Como que funcionaria para essa nova vertente? Ai, boa pergunta. Acessibilidade é um mundo, né? Então, falando Sim, assim, uhum, dentro de linguagem acessível, que é o que eu mais domino, porque a acessibilidade é muito mais do que a linguagem, do que o texto, né? Então, enfim, claro, existem uhum, profissionais especializados apenas em acessibilidade, squads próprias de acessibilidade. Mas, perfeito, falando sobre linguagem acessível, existem documentações importantes, e aqui eu vou recomendar 3 documentações. Então, a gente tem o legal, WCAG, que é a documentação mais uhum, importante que direciona, né, a acessibilidade dentro da web. Então, como é que a gente pode aplicar técnicas que tornem os nossos produtos acessíveis dentro da web. Então, o WCAG é o massa, aham, responsável por isso. A gente tem o Rossell e o Gaia, que são documentações focadas ali em pessoas neurodivergentes, então pessoas com autismo, pessoas com déficit de atenção, descalculia, enfim. perfeito, aham, Essas documentações em específico, né, que eu falei agora, Gaia e Rossell, são bem legais para quem trabalha com UX Writing, né? Então, uhum, eu gosto de recomendá-las justamente para que a gente possa trazer para o texto essas técnicas de acessibilidade. E existem várias, tá? Então, por exemplo, emoji. excelente, Emoji. aham, Se você, como é que você vai utilizar esse emoji? Se você vai colocar no final, vai colocar no meio, vai colocar no início. Então, existem as técnicas certas para você utilizar um emoji. Não é só você chegar e colocar um monte de claro, emoji repetido, porque a pessoa que usa o leitor de tela, ela vai ser prejudicada. É, sim,
existe também a descrição da imagem. Então, nem toda imagem ela requer uma descrição. Então, nem todo mundo sabe disso, acha que toda imagem precisa sair colocando texto alternativo. Não é bem assim. Então, existem aí técnicas, existem algumas coisas que você precisa avaliar para saber se aquela imagem precisa de texto alternativo ou se deve apenas ser ocultada, por exemplo, para o leitor. Sim, E aí, aham. quem vai fazer esse texto alternativo é a pessoa que trabalha com o UX Writing, então ela precisa entender dessas técnicas. Então, assim, a questão do botão, se o botão é muito genérico, ele vai impactar na pessoa que usa o leitor de tela. Algumas figuras de linguagem também, para pessoas neurodivergentes que tendem a compreender as coisas realmente ao pé da letra, né, digamos assim, de uma forma mais Sim, sim, direta. aham, aham. Então, a gente tem que ter cuidado ao utilizar. E aí vem muito daquela premissa da escrita de experiência, que é da universalidade, né? Então, a Sim, gente uhum. precisa ser universal, a gente precisa escrever Abranger a todos, né? Uhum. exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, por isso que algumas pessoas podem achar o trabalho chato. Eu acho uma delícia. Não, eu acho sensacional isso, acho sensacional mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta também. Mas, tipo assim, a gente conversou um pouco, né, sobre essas tendências emergentes e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não perguntei sobre a sua rotina. Tipo assim, como que é a sua rotina? Você tem algumas novas tecnologias que estão sendo agregadas à sua rotina? Como que tá isso no momento? Minha rotina. Vamos lá. Então, falando de ferramenta, né, de tecnologia, eu vou começar falando sobre essa Aham. questão de o X-Writer tem que usar Figma, tem que usar software ou não, tem que aprender? Tem que aprender. Mas tem que aprender para fazer um protótipo de alta fidelidade, não sei o que. Não. Mas tem que Não aprender para saber. necessariamente. Exato, mas tem que saber fazer o básico, pelo menos. Uhum. Então, porque é uma coisa que faz parte da minha rotina, da nossa rotina, quase que Claro, diariamente. Então, é uma claro. ferramenta importante. Durante a minha rotina também eu utilizo muito o Miro para poder fazer as minhas ideações, os meus projetos. Então, quase todos os dias eu abro o Miro, mas isso é uma coisa que pode variar de empresa para empresa. Tem empresa que vai usar o Claro. FigJam para poder fazer essas Uhum. ideações. Lá a gente usa o Miro. Que mais? Eu utilizo muito a calculadora de leiturabilidade, que é uma ferramenta que eu criei junto com a Inboarding, que é uma empresa de acessibilidade. É uma Aham. ferramenta que mede o nível de facilidade de um texto através de algumas técnicas. Nossa, que Então, interessante. e também ela mede o nível da acessibilidade daquele texto através das diretrizes do próprio WCAG. Então, a gente fez Que ali legal. a gente juntou esse trabalho de conteúdo, de acessibilidade com tecnologia e deu nessa ferramenta, é uma ferramenta gratuita que a gente disponibilizou aí para todo mundo da comunidade. Então, é uma ferramenta que faz parte do meu dia a dia também. Eu tenho começado a tentar aprender a utilizar o IA, tá? ChatGPT, principalmente nesse trabalho Certo. de concisão, de conseguir ter ideias, de conseguir. Claro que é um tipo de ferramenta que você tem que ter muito cuidado, porque tem muitas informações que não necessariamente estão seguras ali. Eu confesso que é Sim, um tipo de coisa que eu ainda preciso estudar mais, preciso me aprofundar mais. É algo que eu ainda não parei para realmente me aprofundar, mas que ajuda bastante. Que claro. mais? O Maze também é uma ferramenta que a gente começou a usar ali para a parte dos testes. Então a gente consegue fazer alguns testes sem ser moderado, sem ser entrevista, fazer testes específicos de conteúdo ou de páginas. Então Sim. tem algumas ferramentas ali, né, que eu utilizo. E a minha rotina, assim, ela é bem agitada. É reunião, entendeu? Bastante reunião que a gente participa. É muito Te alinhamento, entendo. porque é uma área colaborativa, então a gente precisa alinhar muitas coisas, né? Então são muitos alinhamentos. É, então, assim, tem, claro, eu vejo em relação ao marketing, é uma experiência que eu tenho, que é muito mais Aham. tranquilo, os prazos, né, para a gente conseguir elaborar os projetos. Mas claro que sempre tem ali um top-down, né, uma demandinha de última hora ou outra, isso é normal. Não entre achando que isso não vai acontecer.
toda área tem seus problemas, então isso acontece, né? Não tem para onde correr. Mas Claro. a minha rotina, eu brinco que eu passo muito mais tempo estudando, entendendo, investigando do que escrevendo. Então já aconteceu de Uhum. eu passar uma semana inteira sem escrever nada. Nada. Ficar no investigativo, né? Exato, investigando, montando Uhum. documentação, montando ideação no Miro, analisando o resultado de pesquisa, mapeando, entendendo o que, que eu posso abordar, o que, que eu posso trazer para minha estratégia de conteúdo no futuro, quais palavras eu posso usar, o que, que os usuários mais falaram, tudo isso aí. E montando hierarquia de Claro, página, então entendendo o que, que vem antes, o que, que vem depois, então isso leva tempo. Então, às vezes a com pessoa certeza. acha que ela vai escrever o tempo todo, não vai. Não vai. Vai precisar de muito estudo antes, né? Precisar de muito Precisa de estudo, muito muita estudo. investigação, muitos Pois testes. é. E eu gosto Aham. disso. Assim, esse para mim é um brilho da área, porque Uhum. às vezes eu tô de saco cheio de escrever. E às vezes eu tô de Sim, saco cheio de investigar. Só que a área é tão rica e a gente consegue fazer tantas coisas e passar por tantas etapas e ter um olhar tão diverso e uma atuação tão diversa que você nunca consegue se cansar das coisas. Então, imagina, né? Às vezes eu vou passar mais um momento ali investigando, então eu dou aquela respirada da escrita, sabe? Eu não preciso ficar aham, escrevendo a todo tempo. Porque isso é uma coisa que às vezes aham, acontece em agência. Às vezes a gente fica ali só, principalmente quem escreve para social media. Então escreve um post, sim, escreve outro e fica ali o tempo inteiro só liberando post. mecanizado, né? Exato. Então É, é uma área muito aham, de pensar também. Por isso que eu tô falando, vai do perfil de cada um. Tem gente que vai achar isso, sabe? E tem claro, outras claro, pessoas que aham. vão adorar. Quem gosta de Vai brilhar o pensar e olho, vai brilhar o olho. Quem gosta sim, de pensar em estratégia, de entender negócio, de entender o usuário, vai amar essa área e quer trazer isso para o texto, né, também. Porque assim, eu falo que sim, não é só escrever, mas isso não uhum, significa que você não vai aprender a escrever, né? Pelo amor de Deus. claro, com Você certeza. precisa aprender as técnicas de escrita do negócio também, precisa se aprofundar, porque não adianta nada você montar uma estratégia muito boa se Sim, você não sabe traduzir isso, aplicar, né? aplicar Sim, na parte do texto. aham, Então, isso é uma coisa que eu vim resgatando ano passado, em mim mesma, inclusive, porque são tantas claro, coisas para estudar que às vezes a gente tem fases, tem momentos que eu passei estudando mais acessibilidade, teve um momento que eu passei para sim, estudar um pouco mais de metodologia, e teve outro momento que eu parei e falei, tá, preciso estudar mais texto, técnicas. Aí eu fui me certificar em linguagem simples, que é uma área muito importante e que eu sabia que poderia me auxiliar dentro de UX também. Então, assim, a gente, como eu falei no início, né? Se engana quem acha que a gente não precisa estudar e que é fácil. Ai, com que certeza. área legal, que área bonitinha, olha aqui o salário, eu quero. E aí, cara, se frustra, a pessoa se frustra, porque vê que tem muito mais coisas envolvidas, né? Precisa ter aquela sede de conhecimento mesmo, né? Ai, precisa, viu? Uhum. Precisa. Ah, com certeza, imagino. Que massa, Bianca. Bianca, tem uma última pergunta para você, que eu acho que é muito importante, muito relevante para o pessoal que está assistindo a gente. Boa, Amanda. Mas o que que você, Bianca, que está há anos nesse mercado, UX Writer experiente, daria de conselho para quem está começando nessa área? E o que eu acho muito fundamental, que às vezes a gente não para pensar, né? Mas o que você gostaria de ter recebido de conselho quando você estava começando? Olha, principalmente foco. Eu gostaria de ter tido Uhum, esse conselho, porque quando eu decidi migrar, eu tava. E eu acho, e eu sempre falo isso, tá? Migrar é muito mais emocional do que técnico. É um certo. processo muito mais emocional. Então, eu passei por um luto. Eu passei por um luto. Parecia que eu estava Uhum, perdendo um ente querido quando eu decidi abandonar a publicidade, digamos assim, né? sim, Então, eu uhum, acabei atirando para todos os lados, digamos assim. Então, eu comecei a estudar muita coisa, eu comecei sabe, a realmente ficar ali querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas não fazia nada, entende? sei, Então, sei.
gostaria muito de ter tido alguém para pegar na minha mãozinha e falar assim, querida, tenha foco, querida, monte um plano, querida, Aham, sabe, saiba o que você está fazendo agora, tenha plenitude, tenha atenção plena no que você está fazendo, porque às vezes a gente estuda tanta coisa, lê tanta coisa que a gente não sabe nem o que a gente está lendo, não sabe nem o que a gente está tentar estudando. abraçar o mundo, né? É, Exato. E eu sempre falo, gente, o básico tem valor. Arrozinho com feijão no com alho é certeza. bom. Tem valor, tem valor. Então não adianta você querer saber tudo num processo de migração. Eu não sei tudo. E profissionais muito mais experientes que eu também não sabem tudo. E isso é natural. A gente precisa saber o essencial para aquele momento, né? Então, quando você Claro. tem Uhum, foco sobre o que você realmente precisa fazer, estudar, agir, para você começar, você usa o seu tempo com muito mais qualidade, com muito mais inteligência. E quando a gente fala de com uma pessoa que certeza. está em processo de migração, ela precisa otimizar muito bem o tempo dela, porque normalmente é alguém que trabalha o dia todo, né? Sim. No seu trabalho atual. Então é uma pessoa que trabalha o Uhum, dia todo que vai ter o quê? À noite, vai ter o final de semana. Então, se essa pessoa chega à sim. noite, ela tenta assistir todas as aulas que ela vê, participar de todos os eventos que ela vê, ler todos os artigos que ela encontra, não coloca nada em prática, não faz uma anotação, não aplica o que estudou, Não ela vai só dar está certo. girando em círculos. Ela não está Sim. indo para Uhum, lugar algum. Então, foco. Tenha atenção plena naquilo que você está fazendo, com qualidade. Leia, aprenda, perfeito. executa. Gostaria de ter ouvido Perfeito, isso. Bianca. Perfeito. Excelente. Excelente. Bianca, infelizmente a gente está chegando no fim já. Eu tenho que te dizer que eu gostei muito, muito, muito mesmo de bater esse papo com você. Seu conhecimento nessa área é sensacional. E de verdade mesmo, mas abriu meus olhos para uma área que eu mal imaginava, sabe? Eu trabalho com marketing, então eu trabalho muito com a criação de texto, com a criação de interface, só que acaba que a gente não presta atenção em algumas coisas. A gente Uhum, não imagina que tem toda uma ciência por trás disso, né? Que tem profissionais que são especializados em fazer esse uhum, serviço que às vezes a gente acaba pensando, não, o meu aqui está excelente, mas o que eu apliquei, né? Que conhecimento eu apliquei? Que aham, metodologia científica eu apliquei, né? sim. Então, o que eu posso dizer para você é muito obrigado. Eu achei sensacional esse bate-papo. Se você quiser deixar aí um último recado para o pessoal, Ah, fique à claro. vontade. Eu que agradeço, tá, Márcio, pela oportunidade, pelo papo. Então, quer dizer que eu te convenci a olhar mais para essa área, vê só, né? É a gente levando o Você me X-Learning para o convenceu. mundo. Com certeza, com certeza. De um em um a gente vai levando. Pois é, meu objetivo. Mas o recado final me acompanhe no LinkedIn, gente, fazer meu jabá aqui, né, de 1 minutinho. Não sou É boa isso fazendo mesmo. jabá, mas estou no LinkedIn fazendo conteúdo toda semana. Há 1 ano e meio, religiosamente, estarei lá fazendo conteúdo sobre escrita de UX, técnicas, hacks, Perfeito. sobre processos, sobre estratégias, sobre dia a dia, sobre tudo dentro dessa área. Então me acompanhem lá, Bianca Reis. E também recentemente eu entrei no Instagram, que eu confesso que não é minha rede Perfeito. principal, mas às vezes eu apareço lá, dou Aham. uma aulinha ou outra nos stories, que é o Bianca Reis UX, tá? Então, se você Legal. quiser me ver Uhum. por lá, prometo que em breve eu vou voltar para os stories, então me siga, vai valer a pena. E é isso, muito Perfeito, obrigada então. mais uma vez pelo convite, tá? Obrigado você, Bianca. Obrigado por ter compartilhado suas experiências, seus insights com a gente. Então, só reforçando, pessoal, LinkedIn Bianca Reis, Instagram Bianca Reis UX, o X, né? É isso mesmo? Isso, exato. Perfeito, então, perfeito. Gente, esse nosso episódio ele vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. A gente vai soltar lá no LinkedIn, os links no LinkedIn. A gente vai soltar no Spotify e no YouTube.
Conte para nós o que você achou nas nossas redes sociais, siga aí o @waribrasil no Instagram, conheça um pouco mais sobre a nossa plataforma para aprender tecnologia, conheça mais sobre o trabalho da Bianca Reis, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, a gente vai deixar as redes sociais dela, a gente vai deixar os livros dela, para vocês conseguirem ter acesso a tudo e basicamente receber toda essa experiência que a Bianca tem. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.